Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. O tema da nossa aula de hoje vai ser capitanias hereditárias. Mas antes da gente chegar nas capitanias hereditárias, vamos fazer uma grande revisão para poder a gente relembrar tudo aquilo que a gente já viu sobre a chegada dos portugueses. Os portugueses, assim como muitos outros países da Europa, tinham a intenção de arrecadar riquezas. Então, com isso, eles começaram a viajar, pelo mundo em busca dessas riquezas. Um país que eles queriam muito chegar para poder conseguir essas riquezas era na Índia, Então, eles fizeram uma grande expedição para poder ir até a Índia. Só que no meio do caminho eles se perderam e acabaram chegando no Brasil, correto? Cristóvão Colombo teve a sua expedição financiada pelos reis. Então, o que é financiado? Os reis pagaram, essa expedição para que Cristóvão pudesse chegar até a Índia. Então, quando ele chegou aqui no Brasil, ele achou que ele tinha descoberto, que ele tinha encontrado a Índia. Mas foi Américo Vespúcio que chegou e falou: não, peraí, a gente não está na Índia, não, isso aqui é um novo continente. Então, em homenagem a Américo Vespúcio, que fez essa descoberta, de que aqui era um novo continente, foi nomeado, em homenagem a ele, o continente americano, que é a América, em homenagem a ele. Assim como Portugal, que havia chegado a essa nova terra, a Espanha também havia chegado. Então ficou aquela briga, para ver de quem seria, aquela terra ali que eles tinham acabado de descobrir. Foi aí então que no meio dessa briga, entre Espanha e Portugal, eles decidiram, entrar em acordo. Então, qual foi o acordo? Eles fizeram um tratado que da linha imaginária para a direita, para leste, seria de Portugal. E da linha imaginária para oeste, seria da Espanha. Então, assim, com todo o leste a favor de Portugal, ficou muito fácil para Portugal chegar até a África. Bem, a gente sabe que Portugal escravizou muitos africanos. Por quê? Porque ele tinha uma conexão privilegiada por conta do Tratado de Tordesilhas. Foi chamado de Tratado de Tordesilhas porque foi assinado na ilha de Tordesilhas. Nesse novo continente, havia muita guerra, porque muitas terras, eles estavam explorando o território. Então, muitas terras estavam sendo descobertas, os índios não facilitaram. Então, assim, acabava tendo muita guerra, porque os índios queriam lutar pelo que era deles, por direito, porque eles chegaram ali primeiro, e os outros países queriam lutar porque eles achavam que eles eram mais fortes, então eles queriam aquilo dali para eles. Eles queriam explorar, eles queriam tirar as riquezas desse país. As grandes navegações, foram enviadas para o Brasil para explorar, as riquezas que tinha aqui. Então, com isso, com o envio das grandes navegações, eles acabaram fazendo a descoberta, acabaram explorando os índios, mas eles não deixaram barato, não. Os índios, eles guerreavam, eles lutavam para poder conquistar aquilo que era deles. Portugal, ele já tinha posse do território, mas ele precisava explorar esse território. Então, ele mandou mais expedições para o Brasil para que eles pudessem, fazer as descobertas do que o solo tinha para oferecer. Então, foi aí que eles mandaram várias expedições, a expedição colonizadora, a expedição exploradora, para quê? Para poder povoar, o novo território, e encontrar novas
e para encontrar novas riquezas nesse território que eles acabaram de descobrir. O Brasil era um país, agora já nem tanto, que ele era muito rico em pedras preciosas, então o garimpo, a mineração, era algo que lucrava muito. Então, Portugal, quando veio para cá para poder colonizar, ele fez essa descoberta, então colocou muita gente para poder trabalhar ali, para poder fazer essa retirada do ouro desse território. Embora eles estivessem, né, fazendo essas descobertas, então fazer a retirada do ouro não era algo que eles poderiam fazer e ninguém percebesse. Então, os vizinhos que estavam chegando, como a Espanha e outros países que estavam começando a povoar esse território também, começou a perceber que o território era um território muito rico. Então, eles começaram a querer fazer o quê? Começaram a querer invadir, a querer fazer, né, essa exploração do território também. Foi aí que acabou tendo muitas guerras, né, e muitos combates. Para quê? Para que Portugal conseguisse proteger o que era deles. Havia uma expedição chamada Expedição Guarda-Costas. Para que servia essa Expedição Guarda-Costas? Era a expedição justamente para proteger todo esse território. Porque quando eles fizeram essa descoberta, né, eles estavam indo para a Índia atrás de outras coisas. Como eles acabaram chegando aqui no Brasil, eles não vieram preparados, né, para poder fazer a contenção de todo esse território, toda essa proteção que o território ia precisar, já que era um território muito rico. Então, eles enviaram as expedições guarda-costas para quê? Para poder proteger todo o litoral. Para quê? O litoral era a margem de água, né, em contato com o oceano, por onde chegavam as embarcações. Então, eles precisavam fazer essa proteção de todo o território. Mas o rei de Portugal percebeu que não estava funcionando essa história de mandar expedições para o Brasil. Por quê? Porque eles estavam acabando perdendo dinheiro. Então, muito investimento que eles fizeram para descobrir, né, depois que eles descobriram esse novo território, então eles gastaram muito com esse território, eles fizeram muitos investimentos. Então, o rei de Portugal, ficando muito bravo com isso, ele teve a ideia de fazer o quê? De fazer as capitanias hereditárias, que foi pegar o território que era pertencente a Portugal, dividir em 12 lotes e dar cada pedacinho do Brasil para uma pessoa poder cuidar. Hoje, cada pedacinho é administrado por quem? Pelo prefeito, certo? Naquela época, cada pedacinho era administrado pelos donatários. Então, os donatários eram essas pessoas de confiança do rei que cuidavam de cada pedacinho, de cada parte do Brasil, né, que foi dada em consideração, né, pelo rei. Então, o rei pegou e deu essas partes para pessoas que eram de confiança dele, certo? Os lotes, né, das capitanias não eram dos donatários, eles apenas cuidavam. É como acontece hoje. Então, o prefeito, ele cuida da cidade, mas a cidade não é dele, certo? Ele apenas administra a cidade, correto? Então, a mesma coisa acontecia com os donatários naquela época. Eles administravam o território, precisavam fazer esse território prosperar, lucrar, só que muitos donatários nem moravam no Brasil. Então, como você vai fazer, como você vai administrar um território que não tem como você ligar, porque não tinha telefone. Então, tudo era por carta. Aí você imagina, mandar uma carta de lá de Portugal para a carta chegar no Brasil de barco. Aí a carta demorava um tempão para chegar aqui, aí depois um tempão para a resposta voltar. Então, assim, era muito dinheiro sendo investido e estava tendo pouco retorno. Então, as capitanias hereditárias também não estavam funcionando. Elas eram chamadas de capitanias hereditárias porque passava de pai
para o filho. Então, se o pai morresse, ficava para o filho. Se o filho morresse, ficava para o neto. Então, era de obrigação, né, da família cuidar daquela capitania e prestar conta dela para o rei de Portugal, que isso era o mais importante. A gente pode ver aqui, né, a parte que era de Portugal, bem dividida. Alguns donatários chegaram a ficar com 2 lotes, só que as capitanias fracassaram. Por quê? Porque muitos donatários não tinham dinheiro para poder investir, porque eles precisavam fazer a capitania prosperar, eles precisavam de escravos para poder trabalhar, eles precisavam da mão de obra, precisavam de ter como investir e eles não tinham como investir. Muitos nem moravam aqui. Então, as capitanias hereditárias também fracassaram. Então, foi algo que também não deu certo. Somente 2 capitanias deram certo, que foi a capitania de Pernambuco e a de São Vicente. Por quê? Porque elas tinham cana-de-açúcar e tinham criação de gados. Então, isso aí era algo que fazia prosperar. As outras capitanias que não tinham acesso a esse material, então acabou que houve o fracasso dessas capitanias. E mesmo as capitanias não prosperando, durou mais de 200 anos, durou esse tempo todinho. Então imagina, algo que não estava dando certo, durou mais de 200 anos. Aí eu penso, gente, se o país está do jeito que está, já pensou se demora 200 anos para a gente sair do jeito que o país está? Que Deus tenha misericórdia da gente, que a gente não fique que nem os portugueses, não é mesmo? Deus vai ter misericórdia da gente. Eu tenho fé que o nosso país vai andar e a gente não vai ficar falido igual nas capitanias hereditárias, ok? Realize as suas atividades com bastante atenção e qualquer dúvida, vamos lá para o nosso grupo tirar as nossas dúvidas, ok? Um grande beijo. Tchau!